pedido, por exemplo, o cliente quer uma autonomia de 4 horas à noite. Então, ele quer saber quantos inversores você precisa comprar e qual a potência de inversor. E quantas baterias para instalar no sistema e quantos motos, no mínimo, para suportar a demanda dele. Vamos fazer todos esses cálculos nessa parte. Antes de começar o cálculo, é um jeito para calcular, você precisa entender como fazer um cálculo de consumo diário das cargas, porque esse é muito importante para você proceder aos cálculos do resto. Então, aqui estou trazendo uma tabela, como você vai fazer esse cálculo, tá? Primeiro, você precisa listar todas as cargas ou eletrodomésticos da residência. Por exemplo, temos chuveiro, lâmpada tipo 1, lâmpada tipo 2, ventilador, televisão, aparelhos de som, impressora e demais. E depois você vai notar a potência de cada aparelho, cada carga. Um chuveiro, vamos colocar 5.500, lâmpada 1 é 15 watts, lâmpada 2 é 36, ventilador 100. E também a quantidade, né? Você vai precisar inserir nessa tabela. Quantidade, o chuveiro é 1, lâmpada 1 é 4, lâmpada tipo 2 você tem 4 unidades, o ventilador 1. E horas de funcionamento aproximada. Você vai precisar analisar quanto tempo, mais ou menos, o cliente usa cada equipamento. É, é o funcionamento, né? Que é o tempo de funcionamento. Por exemplo, esse cliente ele toma um banho em torno de meia hora cada dia. Então você vai colocar 0,5 hora aqui. E ele liga a lâmpada tipo 1, 2 horas em média por dia, à noite, ou à noite. E você vai colocar 2 horas. E lâmpada tipo 2, o cliente usa mais ou menos 4 horas à noite, então vai colocar 4 horas. E assim por diante, você vai preencher todas as informações aqui, é o seguinte, todas as horas, o tempo de funcionamento. E com 3 colunas preenchidas, podemos fazer um cálculo de potência diária à noite. Por exemplo, um chuveiro é 5.500, quantidade 1, e horas de funcionamento, mais ou menos meia hora. Vamos usar a potência, multiplicar a quantidade, e multiplicar pelo tempo de funcionamento. Podemos chegar a um resultado, né, que 2.650 volts ampere hora de potência diária de consumo. E assim por diante, podemos calcular o potência diária do restante. Lâmpada tipo 1 tem 120, lâmpada tipo 2, 576. E, e esta coluna, a potência está em unidade volt-ampere-hora. Vamos precisar transformar para quilowatt-hora, que a gente costuma fazer um cálculo, né? E nesse caso, apenas utiliza esses valores dividir para 1.000. Então, chegamos a esses valores 2.600, 2,75 kWh de chuveiro, 0,12 kW de lâmpada 1 e demais. E depois, a gente soma toda essa potência nessa coluna, aí temos um resultado de consumo total diário e 20 kWh, 20 kWh por dia à noite, ou por dia. Então, aqui tem pessoa que talvez vai perguntar, é, essa forma de cálculo é muito difícil, é quase impossível. Tem cliente que ele não sabe qual a potência para cada aparelho e fica mais difícil ainda também para analisar tempo de funcionamento. Às vezes nem o cliente sabe quanto tempo ele liga um lâmpada 1, lâmpada 2, o ventilador, televisão e demais. Será que existe uma outra forma mais rápida para esse cálculo? A resposta é sim. A única informação que você vai precisar pedir para o seu cliente é trazer a conta de luz dos últimos 6 meses ou últimos 8 meses ou até um ano. E depois você vai fazer um cálculo dessa forma. Aqui temos um print de conta de luz de 6 meses. Precisamos somar todos esses consumos de cada mês.
temos o consumo total de 6 meses, 3.334 kWh, tá correto? E vamos somar todos os dias também. Temos o 182 dias. Isso significa em 180 dias, ou 6 meses, o cliente consumiu 3.334 kWh. Então, a gente usa essa geração, dividir por 182 dias, temos o resultado de consumo diário por dia. É muito rápido, né? Dessa forma. Inclusive, se você aplicar um valor por quilowatt-hora, você vai ter uma noção de, de quantidade, quantos reais que o cliente gasta por dia e gasta por mês. Tá? Aqui são duas formas de cálculo de consumo diário. Vamos pegar um exemplo 1. Vamos supor um cliente queria uma autonomia noturna de 10 kWh na casa dele. Esse cliente consome 10 kWh todas as noites. O pico de consumo das cargas importantes é de 5,6 kWh. O cliente quer que você fazer um projeto aí para ele para atender esta demanda de acordo com as informações que o cliente fornece para você. Como você vai fazer todos esses cálculos? Primeiro passo é você precisa calcular o consumo noturno total. O cliente já forneceu a 10 kWh, ou caso o cliente não sabe, ou no slide anterior, já falamos do jeito de cálculo, né, que você pode fazer esse cálculo de acordo com a conta de luz. E depois você vai a chegar a uma conclusão quanto a quantidade de energia consumida por cliente. Então aqui temos 10 kW. Então vamos transformar esta unidade para volt-ampere-hora. É porque nos procedimentos seguintes vamos usar esta unidade para fazer o cálculo. Então 10 kWh é igual a 10.000 watt-hora. 10.000 watt-hora é watt, é o quê? É o tensão multiplicar pela corrente. Então a gente coloca tensão multiplicar corrente, temos esta unidade, 10.000 volt-ampere-hora, tá certo? Tá. E depois vamos calcular a capacidade teórica da bateria, que vamos precisar. Então, temos consumo total, né, em unidade de ampere-hora. Precisamos usar esse valor, dividir a tensão da bateria, a gente considera 48 volts aqui. Então, temos um resultado de 208 ampere-hora. Então, esta é uma capacidade de bateria para fornecimento de 10 kW de consumo à noite do cliente. Mas lembrando, na prática, na realidade, a gente não vai poder fazer o descarregamento 100% das baterias. Normalmente, para manter a vida útil da bateria, a gente recomenda aí 80% de descarregamento. Então, nesse caso, temos que considerar um fator de descarregamento da bateria 0,8. De usar esse valor em teoria para dividir 0,8. E também tem um fator de eficiência, né, de descarga da bateria. Isso significa quando você carrega a bateria 100%, você quer obter 80% de energia da bateria. Mas isso não significa a bateria ela vai conseguir fornecer 80%, pois existe o descarte, a perda de energia. Aí quando a corrente passa pelo cabo de positivo, negativo, vai gerar o calor e tudo isso aí causa uma eficiência, né? Então a gente considera esse fator como 0,94. Então, a gente utiliza esses dois fatores para a gente calcular a capacidade real da bateria que a gente precisa fornecer para o cliente. Nesse caso, 280 ampere-hora dividir 0,8 é 80% de descarregamento e mais um valor 0,94 é eficiência de descarregamento da bateria. Aí temos um resultado 276 ampere-hora. 276 ampere-hora, podemos escolher três baterias.
Então, cada bateria tem 100 ampere-hora. Então, podemos fornecer a capacidade total da bateria a 300 amperes, ampere-hora. E nesse caso, chegamos a uma conclusão: esse cliente precisa no mínimo de 3 baterias para fornecer 10 kWh de consumo à noite. Tá correto? Ok, sabemos o banco de bateria, a quantidade de bateria, né? Temos a capacidade total da bateria, 300 ampere-hora. Vamos utilizar essa multiplicar a tensão. Vamos calcular a energia total da bateria. Mas lembrando que não precisamos fazer o carregamento 100% da bateria no dia. Estou trazendo esse formulário que você vai colocar a capacidade total da bateria e para você carregar no dia essa capacidade total da bateria, você precisa de um inversor de qual potência para funcionar a 4 horas de pico de funcionamento, hora média, né, de funcionamento em pico e também eficiência do sistema. Se considerar a eficiência do sistema 80%, né? E dessa forma, podemos calcular qual a potência do inversor que a gente vai selecionar. Temos 3 baterias com 300 ampere-hora e 48 volts. Temos que calcular a energia total de 3 baterias em torno de 14 mil watt-hora. Mas lembrando, à noite a gente não vai descarregar 100% de energia da bateria, a gente vai descarregar apenas 80%. Então, no dia, a gente vai utilizar o sistema apenas para carregar 80% de 3 baterias. Então, a gente utiliza este valor e a gente considera 4 horas de funcionamento de pico de geração, né, por dia e mais um fator de potência. E dessa forma, podemos calcular a potência do inversor que a gente precisa, no mínimo, para instalar no sistema para conseguir fazer carregamento total dessa quantidade de energia, 14 mil, 14 mil watt-hora. Então, chegamos a uma conclusão de 3.600 watts. Então, tenho uma pergunta para vocês. Podemos selecionar um inversor de 4.000 watts? A resposta é não. É porque o cliente ele informou o pico de consumo das cargas importantes é de 5,6 kWh. Isso significa a cargas importantes, o cliente vai ligar todas essas cargas importantes na saída de backup. Então, quando você dimensionar a potência do inversor, você tem que considerar esse pico, 5,6 kWh. Se você selecionar um inversor de 4 kW, então ele não vai conseguir fornecer esse pico e não vai conseguir atender todas as demandas de cargas importantes. Nesse caso, temos que selecionar um inversor maior do que 5,6 kW. Então, nesse caso, temos que selecionar um inversor de 6 kW. Ok, agora definimos a potência de inversor. Como vamos fazer um cálculo para saber a quantidade de módulos mínimos para suportar todo esse funcionamento? Para calcular uma quantidade de módulos, temos que saber a quantidade de energia que precisamos fornecer. Ou a gente vai utilizar a gente precisa utilizar este valor, 3.600 watts, é exatamente esse valor que o inversor vai funcionar em pico, para fornecer energia. Então, a gente vai considerar 40%, né? 40% de oversizing para a gente calcular a quantidade de energia mínima para carregar 14 mil watt-hora. Talvez tenha pessoa que tenha uma dúvida. Por que a gente não utiliza 6 mil watts aqui? Lembrando que 6 mil watts a gente está considerando o pico de consumo, 5,6 kW. A gente selecionar o inversor de 6 mil watts apenas para atender o pico. Mas para carregamento durante o dia, a gente precisa considerar esse valor, 3.600 watts. Se você considerar 6 mil, vamos supor você colocar 6 mil watts aqui.
16 mil watts mais multiplicar 4 horas de pico de funcionamento, mais fator de eficiência do sistema, com certeza, durante o dia você vai gerar muito mais energia do que o banco de bateria que precisa. Então, por isso, a gente não considera ah, o- a potência de inversor. Ok? Neste momento, já temos um resultado de quantidade de energia, né, que precisa. Vamos fazer um cálculo de quantos painéis que precisa. Agora é bem simples. Vamos utilizar essa potência, diminuir a potência de cada módulo. Aí chegamos a uma quantidade que precisamos para fornecer energia. Os 5.040 watts dividir para a potência de cada módulo 580 watts. Então chegamos a 8,6. Nesse caso, vamos colocar 9 unidades de módulos de 580 watts. Então, até esse momento, já finalizamos, né? Finalizamos o dimensionamento para o consumo à noite. Vamos precisar de um inversor 6 kW e 3 baterias de 5 kWh e 9 módulos de 580 watts. Mas aqui tem mais um problema. O que é? O cliente apenas informou o consumo noturno. Ele quer uma autonomia noturna. Mas na realidade, o cliente ele vai consumir energia no dia, tá correto? Então temos que considerar hum, essa parte de energia que o cliente vai consumir durante o dia, não somente à noite. Nesse caso, vamos ter um exemplo 2. É o mesmo cliente, ele consome 10 kW às noites, o pico é 5,6 kW, e ele pretende também, né, usar o sistema solar para alimentar todas as cargas no dia, para economizar a conta de luz. E o consumo durante o dia das cargas é 8 kWh em média, e o pico de consumo no dia na saída de on-grid é de 9 kWh, a máxima de 30 segundos, 30 minutos. E nesse caso, como você vai fazer esse cálculo ou dimensionamento? Agora com informações completas. E nesse momento, vamos fazer, eh, vamos considerar apenas esse 8 kWh de energia do dia. Então é super simples. A gente vai aumentar a quantidade de painel e para gerar mais energia para fornecimento das cargas para fornecimento de consumo das cargas durante o dia. Tá correto? É o mesmo formulário. A única diferença é que você vai adicionar aqui o consumo diário. É o consumo durante o dia. O cliente ele informou ele consumir energia de 8 kWh no dia. Então você vai adicionar aqui a capacidade de banco de bateria, o sistema precisa carregar durante o dia e mais o consumo das cargas no dia. E dessa forma, podemos calcular a potência do inversor 6.100 watts. Temos 6.100, 6.100 watts. E nesse caso, podemos selecionar um inversor um pouco maior, né? Para não forçar o inversor, podemos selecionar um inversor H2 com a potência de 7,0 kW, certo? E talvez tenha pessoa que pergunta, o cliente lhe informou o pico de consumo no dia na saída on-grid é de 9 kWh. Por que você não considera esse 9 kWh? Se não tiver selecionar um inversor com a potência acima de 9, então nesse caso a gente não considera esse 9 kWh é porque ele informa que na saída on-grid. O que significa na saída on-grid? Significa essas cargas on-grid estão interligadas na caixa de distribuição CA. Então, na caixa de distribuição CA, a gente não precisa considerar esse pico para dimensionamento de inversor, pois esse consumo depende do
condutor na caixa CA e também depende do disjuntor, né? Basta você colocar colocar um disjuntor com capacidade maior e aumentar a seção dos cabos, já atende essa demanda. É por isso a gente não considera esse 9 kWh. A gente apenas considera esse cálculo que a gente fez, 6.100 watts. Selecionar um inversor de 0,5 kW, certo? Da mesma forma, a gente vai utilizar 6.100 watts para calcular a quantidade de módulos. Quantidade de módulos aqui, temos 6.100, considerando 40% de oversizing, temos quantidade de energia fornecida pelos módulos 8.540 watts. 8.050 e 40 watts dividir a potência de cada módulo. Aí chegamos a uma conclusão de 14 unidades. Ou podemos instalar mais uma unidade, 15 unidades. E nesse caso, finalizamos um projeto, o dimensionamento de um projeto completamente agora. Esse projeto a gente vai utilizar um inversor H2 com 7,5 kWh e 15 unidades de módulos de 580 watts e três baterias de 5 kWh, podemos atender a demanda desse cliente. Perfeito? Ok? Já falei bastante hoje. Para finalizar a nossa apresentação de hoje, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Então, se alguém tiver interesse, pode tirar um print ou tirar uma foto. Depois, depois do janta, você pode sentar na mesa, pegar um papel e caneta para fazer um cálculo, caso tiver interesse. Tá bom?